não conhece o NACA, então vai conhecer. O que eu gastei hoje, se for o caso, eu pago o dobro para eles me conhecer. Deu lá um jantar para a esposa, para o filho e tal. Que legal. Então, são essas coisas que às vezes faz, e eles não é em custo de nada. Às vezes tem um simples atendimento ali que te dão isso. Que nem o Boni chegava na mesa, o Galvão Bueno, aquele pessoal, já tinha as mesas dele, Chiquinho Scarpa. Chiquinho Scarpa era generoso também, escrevia sempre um cheque à parte. Né? Tinha um cara ali, vendedor das ferras lá, o Chico Louco lá. Era generoso também, mas isso tudo mais na época do cheque, que eu estou falando. Que hoje em dia a gente pega mais o cartãozinho, passa ali. Às vezes o cara já tomou umas, não dá para a gente dizer. Às vezes tem aquele jogo de cintura. É o valor total? Ou senão o cara, opa, te dou por fora, né? O serviço do garçom sempre vai ser assim. Você tem que estar muito atento, porque às vezes um deslize, a tua gorjeta daquele dia passa para outro. Qual bar que você ganhou as melhores caixinhas? No bar que eu ganhei o maior... Bar ou restaurante? Então, no Bar Número, no Nacional, Aragon, em todos. Porque, assim, é muito cliente nesse nível, assim, de... Chegou, o cara paga a conta, pega mais X para você, né? Teve algum serviço para você que foi, tipo, inesquecível? Você fala, pô, eu vou lembrar sempre desse momento, dessa pessoa, desse dia aqui. Teve muitas coisas, muitos momentos que a gente... Em cerimônias, né? Tipo, eu vou lembrar sempre que eu atendi na vida a rainha, né? A Silvia, que ela é brasileira e mora em um país aí. Da Suécia. Rainha Silvia. É a rainha Silvia. Aonde você atendeu ela? Foi no Nacional Clube. Lá foi onde eu te servi lá, o presidente da Catalunha, a rainha Silva, aí tinha aqueles todos os ministros. Mas ela só conseguiu entrar no clube porque ela era rainha, né? Na época, não, porque tinha um setor de eventos também. Lá em quando cima. Quando era pela eventos, as festas eram exatamente para isso, celebridades. Aí tinha aquelas festas, as multinacionais, que ali aí misturava. Quem fez o pessoal que fizeram aquele clube lá, um grupo, que era o dono da antiga extinta Tupi, que depois passou, era o Assis Chateaubriand, para ter ideia. Era Edmundo Monteiro, era o pessoal, acho que... Aí tinha o pessoal dos Matarazzo, foi só a nata, então era para eles. A ideia era isso aí, os donos dos bancos que se reuniam ali. E assim eu era convidado. O Roberto Carlos também foi lá, isso lá nos anos 89, por aí. Xuxa, foi onde a gente conhecia. Eu disse, pena que ninguém tinha máquina para registrar. E nem podia também em alguns casos, né? Claro. A Silva, esse primeiro-ministro, aquele pessoal lá, foi na época do Sarney. Aí ele também ia lá, no Rubaiá foi Maílson da Nobre. Outra situação, lá ia muito político, mas um dia um garçom derrubou lá no Rubaiá, ainda há tempo, né? Fica tranquilo. Os vinhos do Rubaiá era muito espanhol, ele trabalhava muito vinho espanhol. Sim. E eles tinham uma cestinha que a gente não abria o vinho em pé, abria meio que de lado, assim. Quando o menino abria o vinho, o espanhol, às vezes, na época, acho que era um dos vinhos, tinha uma rolha mais comprida, e aquilo vinha um vácuo, né? O menino também estava com muita experiência. E a mesa meio pequena, o vinho foi todo, na hora que ele abriu, veio junto aquela copada. Todo não, paletó do Maílson da Nobre. Ele era o ministro da Fazenda, né? Nossa Senhora. Sobre aquilo. E lá eles mandavam até por colocar o serviço, couver errado nas mesas, às vezes o cara era podido. E aí, constrangimento para todo mundo, já chamaram o Maílson para ali. E numa situação dessa, o que acontece? Ele molhou a camisa, paletó. A única coisa que ele falou é que ficasse tranquilo, né? E estava com o diretor. Pegou o paletó dele, a casa se responsabilizou de levar até onde lavasse, entregasse lá no endereço que ele deixou na Faria Lima, que depois eu acho que depois fizeram tudo isso. No dia seguinte estava lá onde ele deixou. E daí a gente achou que o rapaz ia ser desligado, ele tinha entrado junto comigo lá. Passou todo aquele medo, ele mesmo achando, trabalhou lá mais uns 2 anos, saiu para ir para outro lugar. Hoje ele é o gerente, acho que é gerente ali do Chalezinho, do Morumbi. Pode perguntar. Sim. Legal. Por isso que eu conto assim, são casos reais. Nada, hoje talvez nem ele lembre desse momento, ele vai lembrar quando ouviu uma coisa, quando ele ouviu tipo assim, né? E aconteceu aquele fato. A gente falava o que não, acontece, tal isso, né? E são casos assim que, logo na celebridade, naquele momento, primeiro, era o cara lá do braço direito do Sarney no momento, né? Sim. Quais os lugares de São Paulo que você acha que não deveriam ter deixado de existir? Bar des Artes é um deles. O Nacional Clube ali vai existir, porque até hoje existe, talvez diferenciado. O Bar des Artes era para não ter existido, mas o Tamboril existe até hoje, que é do mesmo dono, né? Pena que o Bar des Artes fechou, o Leopoldo também, que era do mesmo dono. Mas é uma coisa que a gente trabalhou e disse, puta, aquilo ali foi um lugar. Eu espero que o NACA continue por uns 50 anos, né? Que eu quero, não só eu parar de trabalhar daqui a uns tempos, quando for a hora, mas que outros que tenham aí, sigam, né? Que o Rubens continue fazendo drink lá, os médicos continuem seguindo o trabalho dele. Um abraço a todos eles, né? Que é a nossa equipe ali que faz com que isso ande, né?
Legal, legal demais. A gente pede que aquilo que é bom continue, né? Infelizmente, nem sempre, né? Bom que o mestre estivesse aqui também, né? Que era um projeto dele esse, né? Isso. E que vocês, daqui para frente, só possam expandir, né? Que possa vir cada pessoa aí contar a sua história.